Oi, sabe aquela planta que você tem que deveria dar flor, mas que nunca floresce? Então, eu vou te mostrar hoje 5 motivos que podem causar essa falta de flor na sua planta, para exatamente que você possa identificar qual problema que está acontecendo com a sua planta para você corrigir. Ou então, se você não conseguir corrigir, pelo menos que você saiba o que está acontecendo para não ficar se culpando por uma coisa que não é culpa sua às vezes. Vamos lá então conhecer esse mundo curioso que faz as plantas florirem. É bem incrível, viu? Gaspar, minhas plantas elas estão com folha linda, tá tudo muito bonito, brilhante, mas ela não dá flor nenhuma. O que tá acontecendo? Onde é que eu tô errando? Uma coisa que é importante vocês saberem é vocês pensarem que cada planta tem uma época certa para dar flores. Algumas dão mais flores ao longo do ano, algumas têm uma época específica. Agora, o que faz uma planta entender que está na época do ano para ela florescer? Já pararam para pensar nisso? Porque planta não tem acesso ao calendário para ela ler lá e saber que está no dia, né? Então, ela tem que ter um certo estímulo e cada espécie de planta tem um estímulo diferente para ela entender que chegou a hora dela soltar a flor e ela soltar de fato. É estranho, né? Mas eu vou mostrar esses 5 estímulos que podem não estar acontecendo e logo as flores não acordam nas suas plantas, né? Vamos conhecer então? Primeiro motivo, falta o estímulo do frio. Algumas plantas que são chamadas plantas de clima frio, elas precisam daquele empurrãozinho do frio, daquele frio, geralmente aquele frio abaixo de 15 graus, abaixo de 10 graus durante algumas semanas, para que então ela entenda que tá chegando a minha hora de florescer e aí ela começa a formar os botõezinhos florais. Isso se chama vernalização, ela precisa de um inverno para poder começar a florir. Se na sua região, mesmo no inverno, raramente chega abaixo dos 15 graus, então é muito provável que essas plantas de clima frio, elas soltem ou pouquinha flor, ou quase nada, ou absolutamente nada de flores. Infelizmente, quanto a isso, não tem muito o que a gente fazer, né? Não dá pra gente criar um inverno dentro de casa, né? Alguns exemplos são as tulipas, são as orquídeas cymbidium, são os ciclames, os amor perfeito, as camélias, as hortênsias, os cravos e várias outras plantas. Já outras plantas, elas são beneficiadas pelo frio, não é essencial esse frio, mas elas ficam mais bonitas quando você tem frio. As orquídeas phalaenopsis, por exemplo, elas ficam um pouquinho mais bonitas quando elas têm esse friozinho para estimular. As flores de maio são outras plantas que também elas têm essa ajudinha de um frio também. Inclusive é comum que lá os produtores de olambra, de phalaenopsis, eles tenham um sistema meio que de refrigeração lá dentro da estufa e aquecimento também para conseguir essa variação e deixar as flores perfeitinhas para você, né? E também alguns produtores de cymbidium, das orquídeas cymbidium lá de Mogi das Cruzes, eles querem que ela floresça na época certa para eles venderem, que é Dia das Mães. Então eles fazem o quê? O Dia das Mães não é no inverno, então eles têm que levar essas orquídeas lá para Campos do Jordão para tomar um frio durante algumas semanas e começar a formar as flores para então você ter o botão floral exatamente no momento do Dia das Mães. Curioso, né? Mas não são todas as plantas que precisam de frio para florescer não, viu? Muitas delas precisam de outras coisas, então fica ligado no vídeo para entender melhor. E esse vídeo não é para desanimar ninguém não, viu? É inclusive pelo contrário, é para você não desanimar pensando que é culpa sua, às vezes uma coisa que não é, né? E também para se você tiver um problema que dá para você corrigir, porque muitos deles dá para corrigir, então você pode ter a chance de resolver. O segundo motivo para a planta não florescer é o dia não variar o comprimento dele, o tamanho dele ao longo do ano, tanto quanto deveria. Em geral, o sol ele dura mais no verão e dura menos no inverno, né? Isso daí não altera só o nosso humor, não, altera também para as plantas. Essas plantas que são estimuladas a florescer de acordo com o tamanho que você tem do dia, essas são as plantas chamadas de fotoperiódicas, porque foto é luz, período é tamanho, então é o tempo de luz.
Então, em um certo comprimento de dia, em relação dia-noite, a planta ela entende: opa, chegou minha hora de florir, tá na época do ano certa. Mas existem dois tipos de plantas fotoperiódicas. Existem aquelas plantas que são de dias curtos e plantas de dias longos. As de dias curtos, o que elas precisam? De dias que têm menos de 12 horas por dia de sol. E aí esses dias mais curtos, eles fazem a planta entender: opa, tem que florir. Isso daí é a realidade das flores de maio, por exemplo. Essa daqui, olha, ela tá surgindo aí um botãozinho ou outro fora de época, mas a floração dela mesmo, em geral, é o forte, é o estímulo do fotoperíodo. Então ela floresce mais ou menos em maio. As poinsettias, que são aquelas flores de Natal, também precisam de dias curtos. As gardênias, as dálias e também os crisântemos, dentre várias outras plantas. Os lírios da paz, eles, por mais que eles comecem a surgir as flores agora, geralmente, agora na época de dias longos, geralmente o estímulo lá de trás dos dias curtos fez começar a formar as florezinhas que vão ser soltas só agora na época dos dias mais curtos, dos dias mais longos. E plantas de dias longos são aquelas plantas que precisam de dias que duram mais de 12 horas. Então são as petúnias, as margaridas, os brincos de princesa, as gazânias. E também, curiosamente, a alface, né? A alface, ela, em dias mais longos, ela tende a florescer, ela pendoa e você acaba perdendo ela. Até por isso que é mais difícil a gente produzir no verão do que no inverno. Já notaram que a alface é mais barata no inverno? Então é por isso, viu? E tem muitas plantas que elas são neutras do fotoperíodo, não dependem disso, que nem é o caso das rosas, dos ciclames, dos tagetes, dos empatins, das violetas e de várias outras plantas. Mas, Gaspar, onde é que tá o problema disso? Ué, não vai chegar lá de qualquer jeito, os dias curtos? Não. Isso acontece com dois problemas, olha. O primeiro é se você mora muito perto da linha do Equador, lá, sabe? Longe do sul do planeta, ou então do norte. Então, isso faz com que os dias sejam praticamente iguais ao longo do ano. Eles tendem a não ser curtos no inverno e não ser longos no verão. E essa falta de estímulo pode fazer com que uma flor de maio, por exemplo, ela nunca vá florescer lá no norte e nordeste. Folha vai dar, mas flor mesmo acaba não dando nunca, praticamente nunca. E dá pra resolver isso? É possível, deixa eu mostrar um jeito aqui. Então, dá pra resolver, mas dá muito trabalho, viu? Olha, se você mora num desses lugares que não aparece dia curto nunca, ou então você quer manipular a data que essa flor de maio vai produzir, flor, então você pode simular o dia curto. O que você faz? Lá pelas 17 horas, 5 horas da tarde, você pega e coloca essa flor de maio em um local completamente escuro, dentro de um armário, por exemplo. Chegou lá pelas 8 horas da manhã, tem que ser meio que em cima da hora, hein? 8 horas da manhã você pega, tira e bota ela no lugar onde ela recebe iluminação suficiente. Só que você tem que repetir isso durante no mínimo umas 3 semanas e algumas plantas precisam de até 12 semanas, então dá muito trabalho mesmo. Só que o produtor faz mais ou menos isso para fazer a floração sair na época certa, viu? Um outro problema, esse daqui pode acontecer em qualquer lugar do planeta, é que à noite a gente acende as luzes, né? Só que às vezes a gente deixa essas plantas que dependem desses dias curtos num local que recebe muita luz direta. E essa luz artificial mesmo. O que acontece é que muitas vezes a planta ela entende que o sol surgiu no meio da noite, então ela acaba não florescendo por causa disso. Ela não entende que os dias curtos chegaram. Qual que é a solução para isso? Se você tiver a possibilidade de deixar um local sem iluminação artificial, bom, mas principalmente quando você estiver na época do inverno, na época dos dias curtos, perto da época de floração. Mas se você puder deixar pelo menos num local mais afastado dessa fonte de luz muito forte, isso geralmente já faz com que ela entenda que não está de dia. Aí, antes de eu mostrar para vocês o próximo motivo, se você está gostando desse vídeo, não deixa de dar aquele joinha e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e também no sininho que aparece para receber as notificações das próximas postagens que eu fizer aqui, assim que eu fizer. Vamos lá para o terceiro motivo, tá faltando luz natural.
Algumas plantas não dependem tanto assim do número de horas de luz que ela recebe por dia, mas ela depende de uma intensidade boa de iluminação para que ela possa soltar as flores mesmo. Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, no lírio da paz. As pessoas falam para mim direto, olha, falam assim: Gaspar, meu lírio da paz, ele tá com folha bonita, porque ele fica com folha bonita mesmo muitas vezes. A folha tá bonita, bonita, mas eu tô aqui com ele faz 4 anos e ele nunca deu uma florzinha sequer. Geralmente o que acontece é que ele está recebendo iluminação insuficiente e aí essa luz insuficiente ela acaba não gerando estímulo para ela soltar esses botõezinhos de flor que tão típicos dessa época do ano. E essa questão também é importante para várias outras plantas, inclusive as rosas do deserto, os antúrios, as primaveras e também os cactos suculentas, né? Olha, você vê aqui esse cacto, olha. Esse cacto aqui, ele tá floridinho aqui, tem um outro lá na mesa que eu levei para lá. Mas esses cactos, eles vão soltando flor à medida que você deixa na iluminação ideal. No caso desses cactos aqui, eles precisam de muito sol. Essa echeveria aqui também, pulvinata, olha, ela também está soltando bastante flor, porque ela é uma planta de sol. Olha a florzinha desse cacto aqui, bonitinho, né? Ele abre mais quando tá no sol lá. Aí ele abre bastante, fica mais bonito. Como é que faz para resolver isso? Não é você pegar seu antúrio e tacar ele lá no sol, não. Não é isso. É você descobrir de que tipo de iluminação que a sua planta precisa e levar ela para aquele tipo de iluminação. Se a planta é de sol, leva ela para o sol. Se ele precisar tomar um solzinho de manhã, deixa ele tomar um solzinho de manhã. Se ele precisar de uma iluminação bem intensa, indireta, deixa ele nesse tipo de local. Vamos lá para o quarto e penúltimo motivo. A adubação está desequilibrada. O que acontece? Geralmente as plantas, elas têm um dilema, elas precisam decidir. Agora, nesse momento, tá na hora de eu dar mais brotos de folhas ou crescer flores, hein? O que eu faço agora? O nitrogênio, ele é um grande estimulador de folhas também, ele precisa também para flores também, mas assim, se você acaba desequilibrando, exagerando no nitrogênio, o que vai acontecer, por exemplo, com a sua rosa, é que ela vai começar a soltar muitas folhas, ela vai soltar bastante folha, só que ela vai esquecer, ela vai deixar em segundo plano soltar flores, então, assim, você precisa dar uma equilibrada nessa adubação para que ela comece a soltar flores de fato. Isso também é comum de acontecer em orquídeas. As pessoas às vezes adubam só com torta de mamona ou torta de algodão, por exemplo, e aí acaba acontecendo isso. Ela começa a vegetar e flor não vem. Como é que se resolve isso? Se você for adubar uma planta no chão, principalmente, aí eu recomendo você usar um adubo que tem uma formulação tipo NPK mais equilibrada, tipo um 10-10-10, ou então se você jogar uma que tem menos nitrogênio, que é o primeiro número, e colocar tipo um 4-14-8, aí você tende a ter um estímulo um pouquinho maior para a floração. Mas se você usar um adubo mais completão, que ele não é desequilibrado, tipo um bokashi, ele já vai também ajudar bastante. Ou então você pode simplesmente optar por usar um adubo que já vem formulado, tipo um coat, esse daqui que tem bolinhas de uma cor só. Esse daqui também, geralmente ele já vem numa proporção razoável para que você não cause esse desequilíbrio de nutrientes, fazendo a planta ter esse distúrbio de não dar flor. Então o importante para a planta dar flor mesmo não é que nem o pessoal fala que é o fósforo e potássio que fazem a planta dar flor. Aí vai lá e a pessoa soca fósforo e potássio, ela exagera nos adubos de fósforo e potássio e acabam prejudicando a planta ao invés de ajudar. Porque não é isso, ela precisa de equilíbrio, porque ela também precisa de nitrogênio para poder florir. Então essas promessas aí de que a planta vai bombar de flores, você já pode imaginar, né, que às vezes é fria. Vamos lá para o quinto e último e não menos importante motivo, é que a planta é jovenzinha demais. Porque assim como a gente tem lá a fase que a gente é criancinha, e é óbvio, né? Você pensa assim, a flor, ela foi feita para reproduzir, para a planta gerar frutos, depois sementes, e aí então ela poder ser multiplicada. E a criancinha não está pronta ainda, né? Você tem que deixar essa planta criancinha crescer um pouquinho mais para então chegar
chegar na idade reprodutiva, é a idade que ela solta a flor dela. Nesse início, tipo com uma frutífera, por exemplo, às vezes ela solta flores, mas as flores morrem antes da hora, ou então ela começa só a soltar folha durante anos e anos, e a pessoa pensa que a planta está com um problema, mas não é não, normalmente é só uma questão de maturidade mesmo. Principalmente se a sua frutífera foi plantada por sementes, aí ela pode demorar aí seus 8, 10 anos para começar a dar frutos mesmo. Haja paciência, né? Então o que fazer para resolver? Muita paciência, cuida direitinho da sua planta. Olha, esse rabo de macaco que eu tenho aqui, esses rabos de macaco, eles parecem estar grandes aqui, mas na verdade eles estão jovenzinhos. Inclusive, na verdade eu não tinha visto, tem uma florzinha aqui surgindo. Então esse daqui, ele chegou na maturidade agora, olha. E aí ele está formando uns botõezinhos, não abriu ainda. Mas ele está formando uns botõezinhos aqui que vão abrir novas flores. Então, paciência, cuida direitinho da sua planta do jeito que ela precisa, que aí ela vai florescer nesses casos, que a questão é maturação, né, a idade. Nossa, e olha só que surpresa! Eu vi que aqui também tem um monte de florzinha surgindo. Nossa, eu fui gravar bem na hora exata que tá surgindo, que essa planta amadureceu o suficiente para florescer. E pelo visto vai ser bonito aí. Eu vou mostrar umas fotos no Instagram depois para vocês. Tem gente que quer acelerar as coisas e fica estressando a planta, tipo batendo na planta lá. Tem gente que fala, joga tal coisa, que aí a planta estressa e solta flores. Não faz isso, coitada, né? Deixa ela dar flores no tempo certo dela. A ciência ainda não descobriu absolutamente tudo que faz as plantas darem flores, porque esses mecanismos são muito complicados de se estudar. De qualquer forma, essas coisas que eu mostrei aqui para vocês hoje já são coisas bem interessantes que vão fazer diferença no dia a dia para você entender o porquê que a sua planta não está florindo ou porque ela está florindo tão bonita assim. Eu espero que tenha ajudado vocês aí em casa. Até mais, tchau, tchau!